eu já estou com o pastor Rodrigo, ele que é da Igreja Batista Betel, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Nós já conversamos aí com o Dom Frei João Mamed Filho, que é o nome dele, e nós já participamos de uma coletiva, já conversamos com ele, também com o padre Carlos, e hoje nós procuramos o pastor Rodrigo Gutierrez para falar um pouquinho da Páscoa, né? O que é a Páscoa para os evangélicos? Será que é tudo igual? O que é a Quaresma? Os católicos procuram fazer mais a penitência, deixam de muitas coisas nesses 40 dias. E os evangélicos, como atuam nesse período, né, nesse tempo de Quaresma? Tudo bem contigo, pastor? Tudo bem, Tamires. Está tudo jóia, graças a Deus. Isso mesmo, tudo bem, graças a Deus. Pastor Rodrigo, o que é a Páscoa? De que forma que vocês veem a Páscoa? Os evangélicos, no caso. Isso. Quando a gente pensa em Páscoa, Tamires, a gente precisa lembrar que, primeiramente, a Páscoa é mais do que uma festa cristã, é uma festa judaica, né? E a gente encontra o relato no Êxodo, lá no Antigo Testamento, né? Quando o povo sai então do Egito, eles eram escravos no Egito, e eles saem do Egito, né, com mão forte de Deus, eles saem de lá. Para a gente entender a Páscoa, a gente tem que voltar um capítulo nessa história, que é aquele momento das 10 pragas. Então a Páscoa se dá exatamente na execução da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, né? A gente conhece a história, o faraó não queria deixar o povo sair livre de jeito nenhum, né? Ele tinha um coração radicalmente endurecido, e a solução foi uma solução radical, que foi a morte dos primogênitos. Então, na noite da instalação, né, da execução dessa 10ª praga, para essa noite Deus havia dado uma instrução para o povo hebreu. Olha, vocês vão pegar um cordeiro, né, vão matá-lo, vão comer esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro vocês vão pintar nas portas das casas, nos umbrais, nos batentes. Quando o anjo da morte passar e ele perceber o sangue, ele vai passar, ele vai poupar vocês. Então Páscoa significa passagem poupadora. Quem assistiu os 10 mandamentos viu isso. Já tá doutor no assunto, não dá? Já é um episódio bem conhecido nosso, né? Então, a Páscoa significa passagem poupadora, né? E é uma festa, então, judaica. Mas lendo ali adiante um pouquinho, capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13 de Êxodo, temos um momento que Deus diz: quando os vossos filhos perguntarem que festa é essa, né, vocês dirão: essa é a festa em memória daquilo que Deus fez por nós, nos tirando do Egito, nos libertando da escravidão do Egito. Bom, essa é a festa judaica, uma festa que comemora uma libertação social. Só que quando nós trazemos então para o Novo Testamento, e por que os cristãos têm um carinho tão grande com a Páscoa, né? Dr. Russell Shedd certa vez disse que é o culto, a festa mais comemorada dos cristãos, até mesmo mais do que o Natal. É o dia em que mais cristãos participam dos cultos evangélicos, mais participam dos cultos. Por que é tão importante isso? Porque toda a nossa salvação que nos é apresentada então de agora no Novo Testamento, não mais no Antigo, né, ela se dá nessa semana da Páscoa, né? Então é na semana da Páscoa que Jesus é preso, julgado, condenado, morto, né? E aí nós temos o domingo da ressurreição, né? A maior vitória do cristianismo é a ressurreição, porque ela é a certeza de que a morte foi vencida. Então nós temos uma vida com Deus não só enquanto nós estivermos aqui nessa terra, mas temos também uma vida eterna para desfrutarmos com Deus. E a Páscoa é o símbolo maior dessa nova realidade que a gente tem no Novo Testamento. Então, há ali naquele momento da Páscoa e na própria celebração da Páscoa, coisas que Deus deixou ali estabelecidas, que já estavam apontando para Jesus, né? Então, por exemplo, nós temos
essa salvação na Páscoa, a passagem poupadora, que se dá por meio do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. É o exemplo, né, de Jesus, que depois vai ser chamado, né, por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que a remissão de pecados no Novo Testamento, né, se dá pelo sangue de Jesus que foi vertido por nós. Então aquele cordeiro significa Jesus, aquele sangue é o sangue de Jesus. O pão tem que ser comido sem fermento, naquela saída para o deserto. O fermento é um símbolo do pecado, então fala de santidade, né? Nós temos ali na Páscoa a escravidão do povo, que representa o ser humano escravo do pecado. Então a solução que Jesus vem oferecer é mais do que uma libertação social, é uma libertação de algo muito mais importante, que é o pecado, e é uma questão de vida ou morte, mas não de vida ou morte física, de vida ou morte espiritual. Então nós temos o império do Egito, simboliza o império das trevas. Temos Faraó, né, como um símbolo do nosso inimigo espiritual. Temos Moisés como um símbolo do libertador. Então a Páscoa, na verdade, para o judeu ela tem um significado. Para nós cristãos, ela apresenta um significado muito maior, muito mais profundo, né? O Novo Testamento vai dizer até que essas coisas no Antigo Testamento são sombras daquilo que seria apresentado no Novo Testamento, com muito mais detalhes, com muito mais intensidade. Então, no domingo da Páscoa, né, quando estamos como cristãos, como evangélicos, comemorando a Páscoa, nós estamos comemorando, nós ficamos felizes, né, com essa libertação do povo hebreu, mas nós estamos comemorando algo muito mais profundo, né, que é a nossa salvação no Cristo, no Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para que nós fôssemos poupados, né, fazendo mais uma vez referência aqui à passagem poupadora, que é o significado da palavra Páscoa, né, e a nossa nova vida com Deus, agora não mais no império das trevas, mas agora chamados para o reino da luz, do Filho do seu amor. Então esse é um momento especial para a igreja, que é o domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, é a vitória de Cristo sobre a morte, e a nossa vitória também. E o chocolate? O coelhinho de chocolate? Nós vivemos numa sociedade, né, marcada pelo secularismo, infelizmente, pelo consumismo, né? E essa sociedade contaminada com essas ideologias trocou o cordeiro pelo coelho, trocou o sangue pelo chocolate, né? Não são figuras completamente estranhas ao texto bíblico, né? O significado da Páscoa é muito mais profundo, como nós falamos, né? Assim como no Natal, né, a gente tem essas confusões também, Papai Noel, presente, essas coisas, né? São coisas que o comércio acaba, né, se aproveitando dessas festas religiosas, da importância que tem no coração das pessoas, e esse espírito consumista vai se infiltrando sorrateiramente e vai pervertendo essas festas, o espírito da festa, e muitas vezes distraindo as pessoas do verdadeiro significado. E aqui então a importância de uma conversa como essa, né, Tamires, para a gente poder sempre trazer a lembrança, aquilo que é o verdadeiro significado. E essa é uma palavra-chave, trazer a lembrança. Você vê lá na Páscoa, Deus diz para que seja um memorial, né? Depois Jesus na ceia vai dizer a mesma coisa, em memória de mim, né? Então você tem na ceia as mesmas figuras, tem o pão que representa o corpo, tem o vinho que representa o sangue, né? As mesmas figuras que estavam presentes no episódio da Páscoa, da saída do Egito, né? Nós temos aqui no Novo Testamento, e isso é muito importante, em memória de mim. Então é importante a gente conversar sobre isso, para trazer à memória aquilo que realmente é verdadeiro e é importante. Os jejuns, as penitências, né? Eu sempre falo assim, acho que os evangelhos fazem bastante, né? O jejum, principalmente, penitências, porque isso é falado diariamente na igreja, e na Bíblia está isso sobre o jejum, a importância de se fazer um jejum, né? E muitos só fazem nessa época.
Na verdade, o jejum é uma das disciplinas espirituais e é super importante. Existe muita confusão a respeito do jejum, né? Não só com católicos, evangélicos também fazem muita confusão. As pessoas têm a impressão de que o jejum vai mudar a mão de Deus, é para mudar a mão de Deus. Na verdade não é. O jejum é para mudar a gente, porque Deus não precisa ser mudado, Deus é perfeito, né? Então é para o nosso bem e é para mudar o nosso coração. O apóstolo Paulo diz que dentro daquele que nasceu de novo, dentro daquele que está vivendo a vida com Deus, existe um grande conflito. A influência divina, a influência do Espírito Santo, né, e a influência da nossa natureza pecaminosa, inclinada naturalmente para o pecado. Então ele diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. Quando nós praticamos o jejum, nós estamos dizendo para a carne, fica na sua, quem manda aqui é o Espírito, né? Você não vai dominar, né? Essa vida tem um outro dono, não são as inclinações carnais e naturais. Quando a gente deve fazer jejum? Sempre, né? Constantemente. Nós vemos o jejum como uma prática diária na vida do povo no Antigo Testamento, né? Era tão presente na vida das pessoas que pouco se fala dela no Novo Testamento, não tinha necessidade. As pessoas já praticavam o jejum naturalmente. Acredite-se que a igreja praticava o jejum 2 dias por semana, a igreja primitiva, a igreja apostólica, né? E é sempre uma oportunidade nós fazermos o jejum. Agora, o próprio texto bíblico vai nos alertar para não fazermos um jejum que, ao invés de agradar a Deus, vai entristecer. Então Deus vai dizer: olha, o que adianta vocês jejuarem se você não ama o próximo, se você não sabe perdoar, né? Se você não tem um coração obediente. Deus, ele diz: eu não estou interessado em rituais, eu estou interessado numa realidade de vida. O seu ritual tem que ser compatível com a sua vida de obediência a Deus, né? Então às vezes a gente vê muitas pessoas se aplicando a rituais, né, a ritos, práticas, como se aquilo pudesse compensar um ano inteiro, né, de pecado, de dureza de coração, de incredulidade, de desobediência a Deus. Não, é mais do que o jejum. Deus deseja que nós tenhamos uma vida jejuada, ou seja, uma vida na presença de Deus, sempre nos abstendo do pecado. A abstenção do pecado não é para um dia ou uma época do ano, é para todos os dias do ano, 24 horas por dia. É isso que Deus deseja de nós, inteireza de coração, nosso coração completamente em Deus, né? Então é importante fazer o jejum, só que a gente não pode esquecer que isso precisa refletir uma realidade do ano todo, né? Vamos imaginar que eu queira fazer um jejum, né? Eu só faço o jejum quando estou precisando? É de urgência? O jejum é uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual, né? Então o jejum vai ser necessário sempre, né? Sempre. E ele expressa, e a gente vai ver isso muito na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, expressa uma humildade de coração. Às vezes nós vimos um povo em perigo, né? Um exemplo disso está ali em 2 Crônicas 20, o rei Josafá cercado dos inimigos. Os inimigos eram muito mais numerosos, a derrota de Josafá era certa. O povo se lança em jejum dizendo: Deus, olha, nós não temos força em nós mesmos, nós nem mesmo sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então a expressão de humildade a Deus, né, para que Deus enviasse um socorro, né? Em momentos de dificuldade, em momentos que a gente precisa se apegar mais a Deus, em momentos que a gente deseja que a nossa carne fale mais baixo, para que o nosso espírito possa ouvir aquilo que Deus está dizendo, você precisa de uma direção, uma orientação. O jejum é uma excelente ferramenta, né? Agora o jejum ele deve ser praticado junto com a oração, porque senão não é jejum, é regime e mal feito ainda. Nocivo e perigoso à saúde, né? Jejum tem que ser acompanhado de oração, porque é o momento, você está se privando de um prazer físico
para gerar um enriquecimento espiritual. Então ele tem que ser acompanhado de oração. Se você não puder orar, se você não puder se dedicar, vai ser muito difícil você ter um jejum que seja eficiente. Uma vez eu perguntei a uma pessoa, o que eu devo fazer quando eu começo um jejum? E de que forma que eu termino o meu jejum? Qual a manifestação, né, diante de Deus? Eu gostaria que você falasse. Como fazer o jejum, né? É outra coisa que as pessoas confundem muito e tem muita desinformação. Primeiro a gente precisa entender que o jejum é um exercício. E como todo exercício, você deve começar pequeno. Tem gente que já quer começar fazendo 40 dias de jejum. Vai lá para o monte. Vai para o monte, né? E quer fazer um jejum como Jesus ou como Moisés fez, né? Não. O jejum ele deve se exercitar devagar. Faça um jejum parcial de 12 horas, de 24 horas. Sempre com líquido, sempre bebendo água, né? Isso é muito importante. É importante consultar o médico, até se você tem alguma restrição, é importante consultar o médico sobre a sua condição física, se é possível ou não fazer o jejum. E então você pode fazer um jejum de várias maneiras. Ele pode ser um jejum curto ou longo. Ele pode ser um jejum de líquido e também de alimentos, ou apenas de alimentos. Pode ser um jejum como o famoso jejum de Daniel, né, que se absteve de carne, das iguarias do rei, né, das delícias do palácio, estava comendo verduras, legumes, então ele se abstém. Mais ou menos o jejum que é feito na quaresma, né, quando as pessoas se abstêm de carne e tal. Então alguns fazem um voto para se abster nesse período de televisão. Quem estiver fazendo esse voto já não está assistindo nossa entrevista. Nós não recomendamos, o programa Nossa Casa assiste. Alguns fazem um voto de deixar de fumar nesse tempo, né, no tempo do jejum. De aproveitar e largar para sempre. Já aproveita e já abandona de vez. Né? Então, o jejum ele pode ser feito, ele pode ser feito total, ele pode ser feito parcial, mas é importante que você faça com moderação e com bom senso. Por exemplo, tem gente que vai fazer um jejum, daí no dia anterior ele come tudo que ele pode, né, e mais um pouco, né? Então isso faz mal para o organismo. Tem gente que encerra o jejum comendo tudo que não comeu e mais um pouco. Também faz mal. Então tudo tem que ser com sabedoria, com bom senso, né? Faça uma alimentação leve antes de começar o jejum. Na hora de encerra com uma sopa, com uma alimentação mais leve, né? Para que o seu organismo não sinta, né, esse contraste, não seja prejudicado. Tudo tem que ser feito com muita sabedoria, com muito bom senso. Gostei dessa explicação. Eu pensava já muitas vezes até de procurar um pastor para poder falar sobre isso. Mas eu tenho muitas outras perguntas, mas eu vou fazer isso com o pastor Rodrigo numa outra oportunidade. Mas vou aproveitar, já que eu estou aqui com ele, porque ele também é uma pessoa de bastante compromisso. Nós vamos ter o Dia Internacional da Mulher, né, dia 8 de março. Então vai ter atividade para os homens da igreja. É só da igreja, pastor? Não. Os 2 eventos são abertos para a cidade toda. Aliás, nós temos recebido gente até das cidades vizinhas, né? Então nós temos um jantar dos homens na quarta-feira, dia 2, na chácara da igreja. É um jantar por R$10, imagina, né? É fruto de trabalho voluntário, dedicação das pessoas, né? É um jantar que custaria muito mais, não tem fins lucrativos. O nosso objetivo é a edificação das pessoas. Ali nós temos tratado sobre liderança na vida empresarial, na vida ministerial, dentro do lar, na família, em casa. Temos tratado os princípios de liderança que têm norteado as grandes empresas, corporações mundiais. Esse é um estudo que nós já estamos fazendo já há alguns anos, e em cada encontro desse nós tratamos um tema específico. No sábado, dia 5, né, é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos comemorar aqui o Dia Internacional da Mulher, um culto de ação de graça. Estamos recebendo uma preletora especial, vem de Porto Alegre, a Rosana Borba, é a esposa do Asaf Borba, né,
cantor e compositor muito conhecido no meio evangélico, também entre os católicos. Então nós, com entrada franca, né, estamos recebendo mulheres. Esse é um culto para as mulheres, né, e feito pelas mulheres. Gente de toda a cidade, de todos os credos, crenças e das cidades vizinhas, né, sempre estão conosco aqui. É um dia em que a igreja lota, né, tem superlotação, e nós temos um culto muito bonito para as mulheres. E como que as pessoas, principalmente as pessoas que não são da Igreja Batista Betel, como que elas fazem para entrar em contato, para participar desse evento? Isso, olha só, é dia 5 de março. Vai ser comemorado dia 5, tá, gente? Então, a princípio é só você chegar aqui no culto das 8 horas da noite, já pode participar. Nós entregamos um convite para as pessoas como um lembrete, né, para a pessoa guardar na carteira e poder lembrar que é no sábado à noite, às 20 horas. Mas se você que está nos assistindo, né, quiser participar, basta chegar aqui, não precisa de convite, não precisa avisar, nada. Pode chegar, participar, será muito bem-vinda. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigada por este momento, pastor Rodrigo. Gostei muito, espero que seja a primeira de muitas. Ok, eu que agradeço, né? E desejo que Deus te abençoe também. Amém. Seu programa, né? Os nossos espectadores, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente Páscoa, né? Refletindo nesses que são valores eternos.